Então, vamos lá. Boa noite, né, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de quando vocês verem esse vídeo. Eu estou gravando à noite, então, para mim é boa noite. Mas, enfim. Gente, conforme combinado, vamos lá. Eu havia combinado com vocês, pelo menos essa informação que eu gostaria que fosse passada, é o seguinte, né, com relação a essas aulas online. A gente vai ter as aulas normais, né, no nosso horário normal, e paralelamente a isso, eu vou fazer essas aulas, que na verdade é um reforço, é um extra, mas eu acho importante nesse momento que a gente está vivendo, até porque aulas online é algo realmente que é um pouco entediante ficar realmente sentado numa cadeira na frente do computador. Então, o objetivo dessa minha aula é nada mais é do que fazer um resumo daquilo que foi visto ou será visto, tá? E além disso, eu vou resolver alguns exercícios que eu vou passar para vocês. Tá? Lembrando que a tendência é que eu mande pelo menos uma lista pequena, uma lista com 4, 5, 6 exercícios no máximo por semana, para reforçar também esse conteúdo. O bom dessas aulas é que você pode, né, voltar, ir para frente, pular alguma coisa que você acha que você já entendeu, revisar aquilo que você não entendeu. Então, é importante nesse sentido. Claro que ela vai ser um resumo. Então, obviamente, não vou esmiuçar, não vou detalhar tanto quanto na aula, tá? Mas é algo a mais que eu acho importante. Então, vamos lá, gente. Cartografia é a ciência dos mapas, tá? Lembrando que quando a gente for estudar cartografia, a gente vai estudar basicamente, talvez, o principal objeto de estudo da geografia, que é o estudo dos mapas. Tá? Mas é óbvio que não é só a geografia que trabalha com mapas. Aqui a gente tem uma imagem, é uma fake news, na verdade, mas é uma imagem que eu gosto bastante porque ela representa que, ela nos diz, na verdade, que outras profissões podem trabalhar com, podem e devem trabalhar, obviamente, com mapas. No caso aqui, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, às vezes, pode e deve trabalhar, no caso, na construção de determinadas obras, por exemplo, uma rodovia, no caso aqui, uma ponte. Então é necessário, e claro, obviamente, se algo está errado no mapa, o resultado final pode ser desastroso, como é o caso, né, que vocês estão vendo aqui na imagem. Obviamente é uma fake news, mas isso pode acontecer, tá bom? Vamos lá, então. Lembrando que a cartografia é uma ciência ou uma arte também, né? Ela é vista das duas maneiras. Ela é uma ciência, né, que estuda os mapas hoje em dia, mas ela é vista como uma arte. Eu acho que essa imagem ela traduz bastante essa questão. Porque do lado esquerdo a gente tem, quer dizer, a gente tem do lado esquerdo e do lado direito a mesma cidade, né, que é Imola. Para quem não sabe, Imola foi onde o Ayrton Senna, aquele piloto de Fórmula 1 brasileiro, morreu. Obviamente ele morreu na pista correndo, não na cidade em si. Mas de qualquer forma, ele ilustra bem esses dois conceitos. Por quê? Porque do lado esquerdo a gente tem uma pintura do Leonardo da Vinci, ou seja, uma pintura cartográfica, mas é uma arte, né, representando a cidade de Imola em 1502, né? Agora, do lado direito, a gente tem uma imagem de satélite da mesma cidade, praticamente 500 anos depois, que é a cidade de Imola. Se você percebe que ela tem uma certa similaridade. É óbvio que a cidade cresceu muito, ela se desenvolveu muito, mas você percebe que o Leonardo da Vinci tinha uma precisão muito grande. Lembrando, gente, não havia avião, não havia absolutamente nada. Ele fez tudo na mão, sem justamente ter o auxílio, por exemplo, de como a gente tem hoje. A gente tem avião, a gente tem balão, a gente tem veículos aéreos não tripulados, né? Os drones, por exemplo, e as imagens de satélite também. Bom, aqui é uma outra imagem que traduz muito aquilo que a gente está vendo, né? Que é a cidade de Nova York, né? Por que a cidade de Nova York? Você tem alguns pontos que são conhecidos mundialmente, né? O Central Park, que é esse parque central, ele é conhecido mundialmente porque ele é um parque muito grande, né? Ele fica dentro de uma área extremamente urbanizada, que é a Ilha de Manhattan. Para quem não conhece, a Ilha de Manhattan é um dos bairros de Nova York. Então, ele é um ícone mundial, assim como a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, o Empire State, que também está em Nova York. Enfim, você tem ícones conhecidos mundialmente. Então, também é uma imagem de satélite.
tá? Essa imagem que eu gosto bastante, ela não importa a cidade, onde ela foi tirada, mas eu quero dizer para vocês que é uma imagem de alta resolução. O que é uma imagem de alta resolução? É uma imagem que eu consigo captar detalhes. Quando você vê uma imagem como essa, você consegue ver detalhes das construções, né, das vias, das pavimentações, você tem um nível de detalhe extremamente alto, né? É claro que quando a gente fala de imagem de satélite, de desenvolvimento na qualidade da imagem, porque é uma qualidade de uma imagem, a gente também tem que falar, por exemplo, né, da evolução dessa qualidade da imagem, né? Lembrando que há um tempo atrás, as imagens de satélite eram, por exemplo, aqui, como você vê na imagem na direita, né? Lembrando que isso daqui é muito legal, essa imagem, porque ela vai nos mostrar, na verdade, a evolução dessa qualidade de imagem. Então, gente, não é, por exemplo, só imagem de satélite, parece que eu estou fazendo um negócio meio viajado, não é. Se você pega câmera fotográfica, se você pega jogos de videogame que eu vou falar depois, né, você também tem uma evolução gráfica na qualidade da imagem. Se você pega uma câmera digital mesmo, de 10 anos atrás, o seu celular também, o celular é um ótimo exemplo disso, cada vez mais os celulares têm uma resolução melhor. Então, isso não é somente para imagens de satélite, isso serve para câmeras fotográficas, televisões, cada vez mais as televisões têm uma alta resolução, né? Full HD, o que é esse Full HD? Né? É justamente a resolução das TVs, tem TV que tem maior resolução, tem TV que tem menor resolução. Tá? Então, isso também tem a ver com a ciência cartográfica, com o detalhamento na imagem, a qualidade da imagem. Ou seja, traduzindo em relação ao que a gente está vendo aqui, as 3 primeiras fica muito embaçado. Você só começa a verificar o que de fato está sendo mostrado nas 2 últimas, no caso das 2 aqui da esquerda. Inclusive, essa daqui, não precisa nem decorar esse daqui, que são o nome dos satélites, mas o que a gente percebe é que somente na última que a gente tem um grau realmente de detalhe. A gente consegue ver com um grau de detalhe muito grande em relação às coisas que nós estamos vendo. Né? Aqui a gente vê um borrão, aqui do outro lado a gente vê com um grau de detalhe muito grande. Então é óbvio, gente, isso não é só para imagem de satélite. Eu gosto muito dessa imagem, particularmente o Mario, ele é interessante porque ele é um jogo que ele nasce em 1985 e a gente consegue acompanhar a melhora na qualidade do Mario. Se você pega os primeiros Marios, eles eram a gente até fala que ele é um Mario pixelado. O que é um Mario pixelado? Esses Marios cheios de pixel. Pixels são esses quadradinhos. Quanto menor esses quadradinhos, melhor é a resolução. Tá? Então isso tem em câmera fotográfica é isso. Quando você vai dando zoom naquela câmera de baixa resolução, você vai ver os quadrados. Esses quadrados nada mais são do que os pixels. Tá? Quanto maior o número de pixels, maior a qualidade da imagem. Tá? Então você também tem uma evolução nos jogos de videogame. Tá? E aqui, na verdade, a gente já falou sobre isso, né? A questão da aplicação da cartografia, ou seja, a aplicação de alguma coisa, de algum fenômeno que acontece na superfície em um mapa. Tá? Isso é a base da cartografia. Então aqui eu só vou trazer alguns exemplos para ficar bem claro que a gente pode utilizar muitas coisas na ciência cartográfica. Por exemplo, o mapa do coronavírus. Lembrando que esse mapa está extremamente desatualizado. Isso é muito importante para a própria cartografia, porque ela, em algumas coisas, ela necessita ser atualizada, no caso do coronavírus, diariamente. Para a gente ter uma ideia, hoje eu estava vendo, hoje dia 7/5, eu estava vendo que você tem quase 3 milhões de contaminados. À época, eram 120 mil só. Então, realmente, 12 de março, tá? A gente inclusive, estava em sala de aula. Então, querendo ou não, mudou muito o cenário do coronavírus. Infelizmente, para pior, tá? Claro que a gente pode falar do mapa do coronavírus no local de origem, né, desse vírus, né, que é a China. Então, você percebe que dentro da própria China existem locais com maior ou menor incidência, tanto de casos confirmados quanto de mortes. Lembrando que a gente pode fazer mapas diversos, mapa só de contaminados, mapa só de mortes por coronavírus, né? Obviamente, a gente tem outros mapas que eu posso fazer em decorrência do coronavírus. Por exemplo, o mapa no caso aqui, é um gás que é liberado nos veículos de transporte, carros, ônibus, né, o transporte geral. Então, obviamente, se as pessoas saem menos nas ruas,
eu tenho uma menor liberação de alguns gases, como a gente está vendo aqui. Então, antes do coronavírus, a gente tinha uma maior emissão desses gases. No mapa da direita, a gente tem uma menor. Então, obviamente, isso é decorrente do confinamento social que as pessoas estão vivendo, tá bom? E é claro que a gente pode falar, né, com relação ao mapa de ocorrência no Brasil. Lembrando que aqui já é um mapa mais atualizado dos casos. Então, a gente também consegue verificar que existem estados onde eu tenho uma maior contaminação e um maior número de mortes em relação a outros. Então, o estado de São Paulo, né, já sabido de vocês, é o estado que lidera não só os confirmados, né, casos confirmados, quanto o número de mortes também, tá? Vamos lá. Obviamente, o estado de São Paulo ele é mais preparado para lidar com isso por uma questão econômica. Né? O estado do Amazonas, que não sei se vocês estão acompanhando, é um estado que está em calamidade pública. Por quê? Apesar de o Amazonas não ter tantos casos, tanto confirmados quanto de mortes, eles não têm uma estrutura, leitos de UTI, né, hospitais preparados para acomodar essas pessoas, tanto quanto São Paulo. Tá? Outro mapa que é bem clássico, né, é justamente da densidade demográfica, que nada mais é do que a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, voltando para a questão do coronavírus, por que São Paulo, o estado de São Paulo, é mais preocupante o coronavírus? Porque eu tenho muitas pessoas no estado de São Paulo, tem muitas pessoas próximas. Então, o contágio é mais rápido, é mais fácil. Então, obviamente, tem que se redobrar a atenção. Não é que os outros estados não tenham, mas o estado de São Paulo, por ter mais pessoas por quilômetro quadrado, necessita de cuidados redobrados. Tá? Aqui, na verdade, eu vou mostrar alguns mapas mais lúdicos, né? Não tem uma... Como assim? É um mapa mais de diversão. Mas é legal a gente entender certas coisas, porque isso também tem a ver com cartografia. Aqui é um mapa, basicamente, de esportes mais praticados, o mais praticado em determinados países, ou no caso dos Estados Unidos, em determinados estados norte-americanos. E é claro que a gente fala, nossa, mas a maior parte da população mundial pratica futebol. E é verdade, o esporte mais popular do mundo, mais praticado, é o futebol. Futebol que a gente conhece. Lembrando que nos Estados Unidos tem o futebol, American Football, que é o futebol americano. Lá nos Estados Unidos, o futebol, como nós conhecemos, tem o nome de soccer. Mas é óbvio que países que eu tenho uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, a Índia e a China, o esporte mais praticado não é o futebol. No caso da China, é o tênis de mesa. E no caso da Índia, é o cricket. Tá? Mas é um dado interessante. Aqui também, né, um mapa de navegadores mais utilizados. Não são os únicos, mas são os mais utilizados. São países que o azulzinho é o Internet Explorer, eu particularmente não gosto. Eu gosto do Chrome, que é o da azulzinho. E outros países utilizam outros navegadores. Tá bom? É o principal. Aqui é um mapa também que mostra, bem interessante, que mostra, é um mapa em inglês, mas ele mostra, basicamente, quanto mais próximo do azul, azul escuro, mais receptivo as pessoas são daquele local em relação aos imigrantes, tá? Os foreigner visitors, tá? Quanto mais próximo do vermelho, vermelho escuro, menor é a receptividade das pessoas daquele local frente justamente às pessoas que vêm de fora. E engraçado, olha que, né, a gente fala, pô, olha, a Rússia tem uma menor receptividade do que os Estados Unidos. E a gente fala, nossa, os Estados Unidos, eles não gostam de pessoas de fora. Tá vendo? Olha que interessante. E o Brasil, da América Latina, junto com o México, é o país que tem uma melhor recepção em relação às pessoas que vêm de fora. Aqui, outro mapa temático que mostra, basicamente, a condição democrática, né, daquele país. Aqui, na verdade, é uma escala que vai de preto até o branco, né? E aí esse nível intermediário vai de vermelho, laranja, amarelo, né? Então, obviamente, quanto mais claro, melhor é a democracia naquele país. E, obviamente, quando se trata de países ditatoriais, onde as liberdades individuais não são respeitadas, né, está sendo representado de preto, tá? Então, o que está em preto é a China, o Irã, eu não vou lembrar o nome desses países que ficam ao norte do Irã, tá? Mas você tem a Síria, aqui é a Bielorrússia, aqui você tem o Sudão, né, a Somália, Cuba, tá?
Coreia do Norte, exatamente. São todas ou ditaduras ou países onde eu não tenho quase nada de nenhuma liberdade individual, tá? Aqui a porcentagem de obesidade, também numa escala gradual, né? Quanto mais escuro, mais avermelhado, maior a quantidade de obesos. Quanto mais claro, quanto mais bege, né, menor a quantidade de pessoas obesas. Lembrando, gente, pessoas obesas não são pessoas com sobrepeso. Pessoas com sobrepeso é aquelas pessoas justamente que têm um peso um pouco a mais do que é considerado recomendado. Pessoas obesas são aquelas pessoas muito, muito gordas, tá bom? Isso é um problema de saúde, tá? É uma questão de saúde. Tá? Aqui o mapa das redes sociais, eu gosto muito desse mapa, porque ele também mostra a evolução das redes sociais mais utilizadas em cada país. Então, obviamente, em 2009, há exatos 11 anos, a rede social mais utilizada no Brasil era o Orkut. Não sei se vocês vão lembrar. Lembrando que o Orkut é um indiano, então também era mais utilizado na Índia. Claro que em 2012 a situação já muda bastante, né? Em 2020, se você pegar o mesmo mapa, provavelmente vai ter uma mudança também, tá? Em relação à utilização do Facebook. Obviamente, o Facebook sofre um pouco hoje, porque as pessoas têm, mas não usam, né? Isso é um problema muito sério pro Facebook. Tá? E aqui a gente tem um mapa temático também em relação à quantidade de filhos por casal. Então, países onde eu tenho uma maior quantidade de filhos por casal em média e países que eu tenho uma menor. Então, o Brasil, ó, eu não estou vendo aqui por causa da câmera, tá? Mas o Brasil ele tem um nível de médio para baixo. E aí, claro que a gente pode fazer uma comparação em termos de desenvolvimento econômico em relação a filhos. É nítido que quanto maior o nível de desenvolvimento econômico daquele país, menor a quantidade de filhos que as pessoas vão ter, tá bom? Aqui, na verdade, eu gosto muito desse mapa, que não sei se eu mostrei para vocês, mas de qualquer forma, vai aqui um mapa temático, dinâmico, né? Porque ele vai mudando, né? É um GIF, para quem não conhece, GIF é uma imagem dinâmica que a gente acha na internet. E basicamente ele vai mostrando as estações do ano, ou melhor dizendo, as temperaturas ao longo do ano, ao longo das estações do ano. Então você percebe que existem países que são praticamente quente o ano inteiro, que é o caso do Brasil. O Brasil é praticamente quente o ano inteiro. Obviamente, nós estamos entrando no outono, depois o inverno, você já percebe que as temperaturas estão menores, isso é verdade. Mas, de uma maneira geral, o Brasil ele apresenta altas temperaturas o ano inteiro. Agora, a gente pode falar que o Canadá é exatamente o oposto. O Canadá ele passa praticamente o ano inteiro em temperaturas baixas. E quando fala temperaturas baixas, gente, eu estou falando aqui de 5, 10 graus até menos 40, menos 35 graus. Então, realmente, é muito frio o ano inteiro e aqui é muito quente o ano inteiro. Claro que existem as exceções, tanto lá quanto aqui. Tá? E esse mapa, né, eu acho bem interessante porque ele é um mapa, não é gradual. Ele fala, ele não vai numa graduação. Ele fala ou tem, ou está acontecendo alguma coisa, ou não está acontecendo alguma coisa. Geralmente, quando está acontecendo alguma coisa, eles querem evidenciar, então eles colorem com alguma coisa. Então, por exemplo, aqui colore de vinho. Então, países onde está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Conforme eu já falei na sala de aula, né, são mapas são países onde a homoafetividade, pessoas do mesmo sexo, se for comprovado que elas têm uma relação homoafetiva do mesmo sexo, elas são presas. Então, a homoafetividade é crime. Não estou falando, não confunda, uma coisa é a homoafetividade ser considerada um crime. Você vai preso por estar relacionado com alguém do mesmo sexo. Tá? Isso nesses países é crime. Uma coisa é crime, outra coisa é o preconceito. Né? Tem preconceito no Brasil? Claro que tem. Não estou negando que não exista preconceito. Mas eu estou falando que neste mapa ele representa países onde a homoafetividade é crime. Tá? E aí, claro, pode variar de acordo com o país. Pode ser, você paga uma fiança, você vai preso 5, 10, 15 anos, até chegar em pena de morte. Não sei. Mas a pena é diferente. A semelhança é que é considerado um crime, tá bom? Então vamos lá, gente. O que a gente entende depois desses mapas? O que é cartografia? É a representação da realidade. Não é a realidade em si. É só uma ideia de você representar alguma coisa que está acontecendo.
Pode ser o esporte mais praticado, pode ser quantidade de filhos por casal, pode ser a distribuição da população, pode ser o número de casos de coronavírus. Isso é uma representação da realidade, não é a realidade. Eu quero representar alguma coisa que está acontecendo. Tá? Então é o que? É a representação, tá bom? De algum fenômeno. Tá? Então o que esse 3D embaixo? Ele vai para o 2D? Exatamente isso que eu acabei de falar. Quando a gente vê a realidade que nos cerca aqui, é uma realidade tridimensional. Nós somos tridimensionais. O que está acontecendo na realidade é algo tridimensional. Só que quando eu transporto essa realidade ou essa representação da realidade sobre o mapa não é tridimensional. O mapa ele é bidimensional. Por quê? Porque ele é um plano. Um mapa ele é um plano, né? Um quadro, né? Uma fotografia é algo bidimensional. Então, quando você tira uma foto, exatamente isso. Se você pensou isso, é exatamente esse mesmo princípio. Porque o que é a foto? A foto é uma representação da realidade. Você está fotografando aquele momento, né? Você tira aquela foto daquele momento. Só que quando você tira, as pessoas são tridimensionais. Só que quando você coloca ela sobre uma foto, essa foto é o quê? Bidimensional, tá bom? Então, a necessidade da cartografia, a aplicação da cartografia, serve para muitas coisas, para combater o coronavírus, para saber onde o vírus está atingindo mais, quais países começaram, quais regiões estão sofrendo mais. O caso brasileiro é extremamente importante para você saber qual estado vai receber mais verba, menos verba. É de acordo com os casos contaminados, de acordo com o número de mortes, de acordo com leitos de UTI, enfim, a gente tem uma série de dados para entender isso. Tá? Isso é extremamente importante, principalmente nesse caso, tá? Do coronavírus. Então, a necessidade, a aplicação da cartografia pode ser vários. Pode ser doença, que a gente está falando, pode ser comércio, guerras. A gente precisa saber onde está o seu inimigo. Então, se você joga Call of Duty, se você joga qualquer tipo de jogo de primeira, de segunda guerra, Counter-Strike, você precisa de um mapa. Você precisa saber aonde você está, aonde o seu inimigo está. Então, também é utilizado em guerras, em conflitos. E é claro que é utilizando para lazer. A gente pega, por exemplo, o iFood, o Waze é para transporte, mas é um pouco de lazer também. Enfim, você tem diversos aplicativos hoje no seu celular, conforme eu já havia falado para vocês, que utilizam cartografia. Tudo bem? Vamos lá. Então, gente, lembrando que a cartografia, como eu já havia falado, ela pode ser entendida como uma arte. Uma arte de desenhar, de representar a realidade. Pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um continente. Mas lembrando, gente, toda arte tem uma ideologia. Como assim? Quando eu escrevo um livro, né, eu tenho uma ideologia por trás. Quando eu escrevo um post no Facebook, quando eu escrevo algo no post no Facebook, eu tenho uma ideologia por trás daquilo que eu estou escrevendo, né? Se eu faço um mapa, se eu faço um quadro, se eu danço, eu vou manifestar de acordo com o que eu penso, né? Então, a cartografia não é diferente disso. A cartografia também tem uma ideologia por trás, uma ideia do cara que concebeu aquele mapa, no caso de cartografia. Por exemplo, eu gosto muito desse mapa, por quê? Porque ele mostra, ele representa um país, né, que é a Bélgica, mas por que ele representa a Bélgica como uma leoa? Não é um leão tem a juba. Mas de qualquer forma, como um leoa, ou como um leopardo, ou algo assim. Por quê? Ele quer dizer que a Bélgica representa as mesmas qualidades desse animal, que é um animal geralmente viril, forte, rápido, né, ágil, que ele destrói as presas de uma maneira muito intensa, muito rápida. Então é exatamente isso que ele quer que as pessoas pensem da Bélgica. Tá? Exatamente, uma ideologia por trás. Tá? É um mapa temático. E aqui na direita a gente vai ter também um mapa ideológico. Por quê? Porque ele coloca Jerusalém é uma cidade sagrada religiosa, para os muçulmanos, para os católicos, quer dizer, para os cristãos e também para os judeus. Então, colocar, gente, algo no centro de um mapa diz muito, porque você, ao colocar alguma coisa no centro, você está dando maior atenção a essa região do que a outras regiões. Colocar algo no centro, colocar algo superior na parte de cima, você dá mais visibilidade para aquilo que você quer
representar? No caso aqui, ele quer representar o quê? Jerusalém. Ou seja, ele quer colocar Jerusalém no centro do mundo. Tá? Isso é uma ideologia. Tá? Mesma coisa com esse mapa, esse tão famoso mapa. Ele coloca de forma proposital alguns continentes na parte superior. Quando algo está na parte superior, denota uma superioridade. Ideologia, é aquilo que a gente está falando. A gente vai ver que tipo de mapa é esse quando a gente for ver as projeções. Esse mapa é o famoso a projeção de Mercator, né? O primeiro grande mapa mundi, aquele mapa eurocêntrico. Por que é um mapa eurocêntrico? Porque ele coloca a Europa não só muito próximo do centro do mundo, na parte mais central, mas ele coloca a Europa, o quê? Na parte superior. Então, isso denota uma certa visão do europeu em relação aos outros países. Olha, a Europa é o principal continente, são os principais povos do mundo, tá bom? Mas, e se o mapa fosse assim? Tá errado? Claro que não. É uma outra forma de representar o mundo. Lembrando que a cartografia é uma forma de representar. Eu posso representar dessa maneira? Claro que é a forma usual, é a forma que quase todo mundo enxerga o mundo. Mas está errado essa parte? Obviamente não está errado. É uma nova forma de representar o mundo. Tá? Outra coisa, aqui, está errado? Também não. É uma outra forma de representar o mundo. Mesma coisa. Lembrando aqui, ó, para quem não conhece, ó, a América como um todo parece um pato, né? Se você enxergou, beleza. Se você não enxergou, tenta depois ver. A América parece um pato. Tá? Aqui, na verdade, é um outro mapa que a gente vai resolver um exercício que eu gosto muito dele. Porque é um mapa de um uruguaio e ele criou esse mapa temático, né? Na verdade, não é utilizado pela ciência, mas é uma obra de arte. É uma obra de arte. E olha que interessante o que ele escreve. O nosso norte é o sul. Porque a gente tem uma visão de que o norte é como se fosse a direção a ser seguida. Tanto que vários professores falam, gente, qual que vai ser o norte da aula de hoje? Ou seja, qual que vai ser o caminho a ser trilhado hoje? Então o norte tem uma visão muito de tipo, o caminho correto. Só que é uma visão, ok, do europeu. Né? Uma visão de quem está ao norte. Né, o norte, os países do hemisfério norte são mais desenvolvidos, tem toda uma aura de norte como se fosse o caminho a ser perseguido, o que na verdade não está correto. É só, quer dizer, não é que está errado, é só uma forma de enxergar. Assim como você pode enxergar o sul, né? Ou sul, entre aspas, para cima. Então, esse mapa ele representa muito uma visão do hemisfério sul, né, dos países que estão localizados no hemisfério sul, em particular a América do Sul. Outra coisa, eu gosto muito desse mapa, é um outro mapa onde quem está na parte central? O Brasil, ou a América do Sul, se você quiser colocar. Então, obviamente, ele está errado? Obviamente não. É só uma nova forma de representar o mundo. O Brasil está no centro porque quer se evidenciar o Brasil e a América do Sul. Obviamente, é um mapa meio confuso, também porque parte da China está dividido, parte da Europa também está dividida, então é um mapa meio estranho, mas estranho não significa estar errado, tá bom? E aqui é o mapa, aquele famoso mapa da ONU, né, do logo da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, né? Por que a ONU utiliza esse mapa? Porque é um mapa que óbvio que ele tem uma ideologia, mas o objetivo da ONU ao criar esse mapa era justamente não evidenciar nenhum país. Então, quando você vê o logo da ONU, né, claro que existem países que estão mais próximos do centro, países que estão mais longe do centro. Isso é verdade. Mas não, na parte central aqui é o Ártico. O Ártico não pertence a nenhum país, tanto o Ártico quanto a Antártica, não pertence a nenhum país. Então, colocar na área central, no miolinho ali, um país ou uma região, quer dizer, uma região, na verdade, onde não pertence a nenhum país, isso é importante, porque vai ser o logo, o brasão, da organização que vai representar praticamente todos os países do mundo. Então, obviamente, você não deve evidenciar nenhum país. Podia dar muito problema, né? Colocar um mapa onde os Estados Unidos estão no centro. Não ia ser muito, pegar muito bem, tá? E aqui eu queria contar uma historinha para vocês, que eu já devo ter contado, que é a história do Jon Snow. Não é o Jon Snow do Game of Thrones, é o Jon Snow, médico da Inglaterra, né, no século XIX. Por que esse cara foi tão importante? Para a cartografia. Ele era médico, isso é verdade, mas
ele desenvolveu na época, ele foi revolucionário. Por quê? Naquela época, olha que interessante, a gente pode fazer uma comparação até com o coronavírus, né? Estava tendo um surto de malária em Londres. Londres, lembrando, capital da Inglaterra, um dos países mais ricos à época do mundo. E aí, o que ele fez? Ele começou a verificar, né? Ele começou a mapear, isso daqui é um desenho dele, tá, gente? Ele começou a mapear, né, os casos de morte por cólera. Então a pessoa morria, ele ia lá e colocava. Claro que ele não tinha acesso a todas as mortes, mas ele teve acesso a várias. Isso era mais importante. Então ele começou a verificar aonde essas mortes estavam acontecendo. A distribuição da cólera em alguns bairros. E aí, claro, ele além disso, ele começou a verificar que as mortes por cólera, ou a maior quantidade de morte por cólera, se dava em relação à proximidade em relação aos poços contaminados. Então, o que ele fez? Ele fez uma correlação de duas informações: mortes por cólera, poços contaminados. Qual que foi a ideia mirabolante dele que ninguém pensou na época? Se a gente descontaminar os poços de água, pode ser que essas pessoas não fiquem mais contaminadas, porque a ideia da época é que elas ficavam contaminadas porque elas eram pobres. Ideia meio estranha, né? Mas era a ideia da época. Médicos achavam isso, políticos, esse pessoal fica doente aí porque eles são pobres. Eles são pobres porque eles estão do lado de poços contaminados. Porque rico não vai querer ficar do lado de poços contaminados. Eles ficam em áreas mais valorizadas onde não tem poços contaminados. Então, qual era a ideia? Né? Não era matar os pobres. Matar pobre não ia adiantar absolutamente nada, porque o problema não era os pobres, o problema era os poços contaminados. Então, tratou-se os poços contaminados, o número de casos de cólera diminuiu drasticamente. Então, apesar de não ser cartógrafo, ele era médico, ele desenvolveu muito a ciência cartográfica na época, tá bom? E agora a gente vai fazer alguns exercícios, né, que inclusive estava na lista. Olha que interessante esse mapa. Esse mapa está errado, é aquilo que eu falei, não está errado. Por que não está errado? Ele está invertido? Ok, vamos falar assim, ele está invertido em relação ao que geralmente é mostrado. Beleza. Mas tudo bem, mas ele não está errado. Só que cuidado com uma coisa, ele está invertido, mas você também tem que inverter a rosa dos ventos. Porque você está percebendo que geralmente a rosa dos ventos, ela aponta para o norte. Aqui ela vai apontar para o sul. Mas o sul não muda, o norte não muda. O leste não muda e o oeste não muda. Aqui, gente, ó, hemisfério sul, hemisfério norte, leste, olha o Japão aqui e aqui oeste. Então não é que mudou o mapa, mas tem que mudar também a rosa dos ventos. Se você não muda a rosa dos ventos e muda o mapa, tá errado. Aí sim vai estar errado. Então, ó, de acordo com o mapa, assinale a alternativa correta sobre a posição e a orientação geográfica dos países. A. Os Estados Unidos localizam-se a sudeste da África do Sul. Gente, África do Sul. Estados Unidos, aqui. Estados Unidos está ao norte. Não tem como. Norte, sim, na verdade, ele está no noroeste, mas tudo bem. Então, ele não pode estar no sul, tá? A Argentina, B, né? A Argentina está localizada a leste do Chile. Chile, gente, é essa tripinha aqui, ó. A Argentina 4 está a leste do Chile? Sim, ele está a leste do Chile. Beleza? E também a sudoeste da Espanha. Aonde está a Espanha, gente? Espanha está aqui, ó. Portugal, Espanha, França. Sudoeste, exatamente, porque está ao sul, mas também está a oeste. Letra B, de biscoito. E aí, claro, aqui você fica um pouco confuso. Mas se eu mostrasse esse mesmo mapa para você dessa maneira, é o mesmo mapa, tá, gente? É o mesmo mapa. Olha aqui. A Argentina está a leste do Chile? Ok. A Argentina está sudoeste da Espanha? Ó, a Espanha está aqui. Correto. Então é letra B, de biscoito ou bolacha, dependendo da sua região. Aqui está São Paulo, é bolacha. No Rio de Janeiro é biscoito. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Vai ser difícil aqui ler. Tá? É por causa da minha webcam. Eu acho que não dá para mudar o webcam. Ah, dá sim, dá sim. Ah, legal. Agora que eu estou descobrindo algumas ferramentas. Tá? Mas vivendo e aprendendo. Gente. Então, é aquela arte que eu mostrei para vocês, né, do mapa da América do Sul. Não está errado, é uma forma de representar. Então, vamos lá. Analise a imagem e leia o texto apresentado a seguir. Tá? A ponta da América, a partir de agora, assinale insistente.
a ponta da América, a partir de agora, assinala insistentemente o sul, o nosso norte, tá? O quadro e o manifesto do artista uruguaio Torres Garcia insere-se na denominada arte modernista, elaborada durante a primeira metade do século XX pelas vanguardas americanistas. Ao fazer referência ao mapa do continente americano, a imagem e o manifesto expressam uma crítica. Então, ó, ideologia por trás. Estou criticando algo. Qual é a minha crítica ao mostrar esse mapa? Tá? A base tecnológica do século XIX, que tinha no conhecimento astronômico limitado um empecilho à elaboração de uma projeção fiel à realidade, não está parecendo que ele está criticando isso, não. Tá? Dos valores da cultura ocidental, não vejo ele criticando a cultura ocidental, até porque a América do Sul também faz parte do Ocidente, então não faz muito sentido. Ao imaginário dos descobrimentos que inseria nas projeções cartográficas da era moderna, figuras míticas e pontos de referência inexistentes, nossa, não faz o menor sentido. Ao sistema de representação cartográfica europeu, com o objetivo de reforçar os princípios formadores da identidade latino-americana. Por quê, gente? O mapa que a gente conhece, que não está errado, mas ele vai evidenciar uma visão cartográfica, uma visão de mundo, melhor dizendo, europeia. Quando você coloca o mapa mundi, como a gente conhece, você vai evidenciar os continentes do norte, principalmente a Europa. Então, são mapas eurocêntricos. Então, convencionou a colocar a Europa mais próximo do centro, na parte superior. Tá? Isso é uma visão europeia. Então, esse mapa ele tenta quebrar um pouco essa visão europeia. Então, letra D de dadinho, eu gosto. Tá bom, gente? Fiquei por aqui. Um forte abraço, um beijo, um queijo.